na ótica da ausência de um apoio do Estado à realização cinematográfica, ou seja, da economia de mercado pura e simples, de que o cinema tinha que ser entretenimento, tinha que ser espetáculo, tinha que ser, enfim, um cinema comercial. E essa discussão ficou aí por 2 ou 3 anos, fizeram alguns longas com essa ótica. Um exemplo que eu vou dar, um desses longas era extremamente formalista, chamava Dama do Cine Xangai, e não sei se vocês viram esse filme, e é um filme que imitava apenas os filmes noir do cinema clássico norte-americano. Bom, o que acontece é que, mudando o governo, mudou-se a política e começou a voltar o apoio à produção cinematográfica. E então se retomou, por isso que chama Cinema da Retomada, se retomou, as produtoras voltaram, os laboratórios que estavam quase falindo ou já tinham se transferido para outros países voltaram, da Argentina principalmente, e daí começamos novamente a fazer cinema. E eu trouxe então 2 filmes, esses 2 filmes, Desmundo e O Invasor, que são mais ou menos simbólicos da retomada, por alguns aspectos distintos. Eu queria só destacar para vocês que, ao se iniciar a retomada do cinema brasileiro, o que voltou muito forte, e o primeiro filme que marcou essa passagem foi Central do Brasil. Não sei se vocês viram esse filme, é um filme que rodou bastante na Europa, aqui foi distribuído, do Walter Salles, que é um filme que retoma totalmente a temática do povo brasileiro, das dificuldades brasileiras, da estética brasileira, do modo de viver do brasileiro, e toma como objeto mesmo estético essa cultura brasileira que, na proposta de um cinema comercial, ela teria que ceder lugar, dar lugar a uma cultura universal de entretenimento. Então provou-se que realmente, espontaneamente, a população é atraída mesmo por uma temática nacional. Eu não digo nacional regionalista, nacional nacionalista, mas eu digo por uma temática que crie uma ressonância com a sua própria existência, a sua própria vida, seus próprios objetivos, dificuldades, sonhos e memórias. Então, nesse sentido, essa ideia, né, de que, só para frisar isso, de que o cinema tem que ser puro entretenimento, ela não conseguiu vingar no Brasil e não houve solução para isso, né? O cinema, ele me parece, e nós estamos cada vez mais acreditando nisso no nosso trabalho na Unicamp, o cinema faz parte, é uma arte que cria uma identidade de nação. O cinema é uma espécie de janela para o mundo de um povo, de uma nação, de um costume. E assim está sendo o cinema brasileiro. Nem todos os títulos conseguem distribuição internacional, mas os que conseguem fazem esse papel. Paralelamente, houve um crescimento muito grande da audiência interna, né, dos cinemas. O Dois Filhos de Francisco chegou a quase 6 milhões de espectadores, o que, frente à concorrência do cinema norte-americano, dos blockbusters, etc., é uma conquista mesmo do cinema brasileiro. Então, o mercado interno do cinema brasileiro está crescendo muito no Brasil. Bom, então eu vou falar sobre esses 2 filmes. Quanto tempo eu tenho? Meia hora. Tá bom. Desmundo, ele é um filme que tem algumas características bem interessantes. Primeiro, porque ele não fez assim, nenhum tipo de concessão a esse tipo de concessão, né? Ele é um filme que relata um episódio do Brasil colônia,
do século XVI, 1570, por aí, na Bahia, quando os primeiros colonos já tinham se fixado, estavam tentando se fixar no interior, já produzindo uma certa riqueza, que era exportada aqui para Portugal, né, para a coroa portuguesa. Eles precisavam de mulheres, eles não tinham mulheres. Quer dizer, as mulheres que existiam só indígenas, e daí a coroa manda um grupo de mulheres, isso é fato real, documentado, baseado no livro da Ana Miranda, e essas mulheres, então, são de orfanatos portugueses, são exportadas para casarem com os colonos. E o filme tem essa temática. E ele é feito de uma maneira bastante consequente, assim, do ponto de vista histórico, né? Ou seja, toda a parte cenográfica foi feita, essa aldeia levantada, que era um pequeno núcleo na Bahia, nas proximidades do que hoje é Salvador, no recôncavo baiano, ela foi inteiramente reconstruída em Ubatuba, no estado de São Paulo, numa praia de Ubatuba, e do ponto de vista histórico, arquitetônico, tal, tentou-se seguir tudo desse jeito como era, inclusive toda a parte de adereços, objetos de cena, figurinos, vestimenta, e inclusive também com a linguagem. Nessa época se falava um português arcaico, que era um português com muito fonemas, né, vindos de Castela, da Espanha, etc. Quer dizer, era uma mistura bastante forte, e no Brasil se mistura ainda com a língua indígena, e criou o que foi chamado de língua geral. Então, essa língua geral foi toda reconstituída e os diálogos foram feitos em língua geral. Então, nem o povo brasileiro não entendia muito bem os diálogos. Então, foi interessante porque o drama não caminha exatamente pelo diálogo, na estrutura dramática do filme, ele caminha pelas ações, notas pelos sentimentos dos personagens, mas o diálogo tem a sua importância, mas dá para entender alguma coisa, entender todo o sentido, embora se perca muitas palavras. Por exemplo, animal, referindo-se aos quadrúpedes e tal, eles falam animalia, e assim por diante. Tá? Eu vou passar um pedacinho deste filme, só para vocês terem uma ideia do clima, né, que foi realizado, o clima estético, né, esse background, e depois a gente volta. Vou passar um trecho. Bom, isso foi só para ter uma ideia assim, cenográfica, né? Tem muito material, o tempo não dá para a gente ficar vendo tudo. Mas existe uma preocupação assim, com a reconstituição mais fiel possível, né? Do ponto de vista não só cênico, cinematográfico e histórico, mas conseguir uma adequação entre essa vontade estética de reproduzir uma época, um filme de época, com todas essas dimensões, né, da música até os diálogos, as falas, etc. E passando por todo o aspecto cenográfico e fotográfico. Bom, então esse filme foi um filme que trouxe assim, um resgate, né, de um filme de época, de um filme de origem do Brasil, mostrando tematicamente, acho que deu para perceber, mas em resumo, a falta completa de possibilidade de uma vivência ou de uma relação que não seja calcada pela violência, né? Tanto a relação com a mulher, com a criança, com todas as formas de poder, o poder da igreja, principalmente, né? O poder do rei está presente pelo poder da igreja,
poder da coroa, e o colono, o poder dele é o poder físico real, dos homens que ele tem para lutar, para brigar, e ele exerce esse poder em cima principalmente dos índios, das mulheres e das crianças e dos inimigos. Então é uma sociedade todinha marcada por isso, né? Uma violência que domina totalmente o filme, vai se arrastando até o fim, assim, até o nascimento do filho deste colono, o primeiro, que nasce já de uma forma num parque indígena, e daí começa o ciclo, um novo ciclo, que é o ciclo já que vai se iniciar de entrada para dentro do sertão com uma cana-de-açúcar e ouro. Bom, então, voltando à temática inicial, esse filme ele teve bastante público, né, no Brasil. Foi um filme que, embora não seja um filme, porque vocês sabem, todo mundo, que grande parte do público de cinema é um público que vai até os 20 anos, 22 anos, né? Então a temática é um pouco mais pesada, mas mesmo assim teve bastante público, um filme que se pagou. Então um filme que se paga no Brasil é uma coisa já muito boa, porque muitos filmes não se pagam. O outro filme que eu vou mostrar agora, né, vou falar sobre ele um pouco antes, é O Invasor, do Beto Brandt. Não sei se esse filme passou aqui em Portugal. Ele tem algumas características que na época foram absolutamente novas, assim, no cinema brasileiro, que eu vou falar um pouquinho sobre elas. O filme é baseado, nós temos um escritor que chama-se Marçal Aquino. Deixa eu ver. Aqui eu controlo o remoto, não sei se é Marçal Aquino. E o Marçal Aquino tem vários livros, já tinha 2 livros dele, já tinha virado filme, e ele é jovem, relativamente jovem, tem 40 anos por aí, mas ele escreve meio numa linha de uma escritura meio lacônica, meio noir, um pouquinho, não gosto da palavra noir, mas assim, um estilo meio policialesco, policial, e bem curta, sem comentários, sem onisciência e sem reflexão, que é uma temática que todo mundo conhece bem, que é a temática, né, dos anos 50, principalmente, né, nos Estados Unidos, do Beat Generation, que virou hoje esses heróis que nós temos, né, dos filmes de ação, que são heróis que ninguém sabe o que eles pensam, eles só fazem, só agem, tem muita ação e quase nenhuma reflexão. Então, o Tomás Aquino tem uma escritura desse tipo, que é uma forma de falar sobre o mundo sem comentar sobre esse mundo, agregando ações de imagem. A diferença de uma coisa e outra é que no filme americano, esses filmes de muita ação, que seguem aquela lei que vocês devem conhecer, que é o chegue tarde, saia antes, né? De uma cena só, ou quando você enxuga o máximo, você deixa ela só no núcleo da ação, e o que não é verdade, né? Porque você acaba privilegiando apenas empurrar a ação para frente no roteiro, e o que acontece é que você esvazia os personagens envolvidos nessa ação de um conteúdo que só é dado pela imagem e pelo tempo real. Então, eu não sei se vocês trabalham com isso, mas isso é uma diferença fundamental, né, entre um cinema que privilegia a ação e um cinema que privilegia o tempo real, e assim abre espaço para reflexão. Os cinemas de arte, que nós temos o cinema que exageradamente abre espaços no tempo real, que é o Manuel de Oliveira, né? Ele realmente dilata o tempo real. Mas todo cinema assim, de mais conteúdo, ele procura estabelecer um equilíbrio entre o tempo real e o tempo de ação, para poder
desenvolver personagem através da imagem, não através do diálogo somente. Quando se fica muito em redação, não há tempo para isso. Então, é um filme tipicamente daqueles espectadores que tem numa mão um saco de pipoca e no outro um balde de Coca-Cola. Quer dizer, é um cinema feito mais como amortecimento, entretenimento, do que um cinema feito como possibilidade de espelhamento, reflexão, abrir espaço para de identidade, discussões estéticas, etc. O Invasor, o Marcelo Aquino estava no quarto capítulo do livro, quando o Beto Brandt, que é o diretor, viu o livro, viu o material, falou: não, pode parar de escrever, vamos fazer o filme. Então fizeram um filme e depois, mais tarde, ele terminou o livro baseado no filme. A característica interessante do filme é que ele foi pensado de forma a ser um filme barato. Ele é de baixíssimo orçamento, na época em R$1 milhão. E hoje equivale a... Bom, hoje com essa crise um pouco subiu o dólar, mas equivale mais ou menos a 400, 300 mil dólares. 350 mil dólares. Para um longa-metragem é um orçamento muito barato, como normalmente um longa está aí na volta, no Brasil, por volta de R$1,5 milhão, 2 milhões de dólares. Então, os de baixo orçamento trabalham nessa faixa, até R$1.500, R$1.500.000, que dá mais ou menos essa faixa. Hoje, de 400, de 600 mil dólares. Para fazer face a isso, o Beto Brandt, então, eles resolveram fazer o seguinte: bom, vamos primeiro, câmera na mão, né? Mas não uma câmera na mão estilo Dogma, uma câmera na mão que chame a atenção para o aparato, né? Não necessariamente ela teria que chamar a atenção para o aparato, seria uma câmera na mão para dar mais dinamismo na ação, uma vez que eles tinham escolhido também não fazer nada em cenografia. Tudo locação normal, uma locação, e ter assim à disposição 360 graus, né? Não tinha aquela coisa do set, né? Nós podíamos ir até aqui, não, nós podíamos fazer os 360 graus. Então, com a câmera na mão facilita demais isso. Depois, sem maquiagem, sem o mínimo possível, não tem quase nada no filme de luz artificial. E trabalharam em 2 tipos de películas e procuraram atores que poderiam também trabalhar, assim, conseguiram bons atores que poderiam trabalhar com orçamento baixo, então, associados, os atores entraram como associados, e foi feito assim. Isso não quer dizer que é um primeiro filme, não. O primeiro filme do Beto Brandt é o 3º ou 4º, mas foi feito assim porque tinha o dinheiro e resolveram fazer. E daí o filme foi rodado em 16, Super 16, e finalizado em HDTV, e depois voltou para a película. Então, nessa finalização, o Beto Brandt, isso foi em 96, acho, ele, não, 97, 98, ele trabalhou um pouquinho o croma, no sentido de fazer com que o croma, as cores, pudessem dizer algo sutilmente a respeito do estado psicológico do personagem principal, que é o Marco Rica, que é o empresário. A sinopse do filme é assim: são 3 empresários da construção civil que se associam com a corrupção no poder público, mas um dos empresários cria algum tipo de problema, assim, porque não, enfim, ele não aceita determinadas condições de negociação, e daí os outros 2, querendo pegar todo o dinheiro que viria dessa corrupção, encomendam a morte desse sócio, e o marginal que executa o assassinato, ele se infiltra na empresa, por acaso, através de uma mulher que é a herdeira, né,
empresário assassinado, mas que é uma jovem drogada. E no fim ele acaba invertendo um pouco a máfia urbana, a máfia central, a máfia do poder político, tem que se misturar com a máfia marginal. Esse é o argumento do filme. E essa mistura representa simbolicamente, né, como qualquer forma de corrupção ou de crime, de colarinho branco ou não, ele acaba degradando totalmente a sociedade. Bom, eu não tenho esse cunho moralista, como eu estou falando, mas ele vai nessa direção. O fato de não ter, de ser tudo em locação, dá um aspecto interessante também no filme, que ele fica como quase ele tem um background, um pano de fundo de documentário, porque está tudo rodando normalmente na cidade, nos bairros, e ele traz essa força assim de uma cidade como São Paulo, né? Uma cidade imensamente caótica, né? E em tudo, caótica em trânsito, caótica na população, no transporte da população, na forma como a população procura sobreviver, principalmente nas periferias, e isso vem muito forte para o filme. E o outro aspecto interessante do filme, assim, um pouco trágico, mas bem interessante, foi que o Sabotagem, que é um cantor, ele foi convidado para fazer uma cena como assistente do assassino marginal, que é o Paulo Miklos, que é um cantor do conjunto de rock Titãs, que é a primeira vez que ele estava no cinema, e ele ficou muito bem. E durante o primeiro ensaio, o Sabotagem falou assim: não, o malandro, o marginal de periferia não fala assim, não. E começou a mostrar como fala. Então eles refizeram todo o diálogo do filme. E isso deu muita força ao filme. 2 meses depois de terminado o filme, o Sabotagem foi assassinado na periferia. Ele morava, né, era ex-traficante, morava em favela. E ele estava indo para o Fórum Internacional em Porto Alegre, né, Fórum Mundial, como convidado, e saiu um presidiário que estava 4 anos na cadeia, nem sabia dessa trajetória, que ele tinha crescido tanto como músico, como artista e como militante político, e matou por uma questão anterior à prisão. Então, nós perdemos o Sabotagem, e o filme ficou assim como um dos últimos documentos da presença dele. Então, vou passar uns pedaços. Bom, concluindo, o que ficou assim dessa experiência toda, né, dessa fase da produção industrial de cinema no Brasil, foi que o cinema, naturalmente, não é nenhuma proposta ideológica, não é nenhum movimento como era o cinema novo, né, na década de 60, ele naturalmente, as câmeras se voltam para os aspectos da própria população. E isso que está aumentando bastante a bilheteria, porque parece que há um certo saturamento assim, né, dentro do povo brasileiro, do público que frequenta cinema no Brasil. Eu acho que é um fenômeno mundial, né, de busca mesmo não só do paralelismo ao cinema comercial americano, essa força, né, de um cinema forte de entretenimento, uma procura dessa identidade. Eu acho que o cinema tem esse aspecto de trazer, de ser uma janela para a identidade de uma nação, de um povo, e é isso que nós aprendemos com essa retomada do cinema brasileiro, né? Como fica bem claro assim, para todo mundo, por exemplo, né, o Irã, como o Irã está na mídia, né, como sendo batido por todo lado por causa do programa nuclear. Mas a partir do momento que você vê o cinema iraniano, você percebe que tem uma dimensão do povo iraniano que não está nessa mídia e tal. Então, era esse recado que eu queria dar, conversar um pouquinho com vocês. Muito obrigado.
agora então à fase de pequeno debate. Gostava que colocassem as questões que entenderem pertinentes ao Sr. Fernando Passos. Sim? Falou ao início que o cinema brasileiro assume-se agora como uma espécie de janela do que representa, do que é o povo brasileiro, a sua forma de estar, de viver atualmente, e que vai para o território internacional e no Brasil, e que este é assume como um papel também do cinema. Gostaria que me falasse um bocadinho da responsabilidade e do peso, então, que os realizadores possam sentir naquilo que, no fundo, tem um pouco de mostrar a vida do Brasil, não é? Através do cinema. E o que é que isso pode criar, tanto no público internacional como no público nacional, o que é que acaba por acontecer e a responsabilidade que eles sentem nesse papel, não é? Que acaba por ser muito importante para o próprio povo brasileiro. Perfeito. E que você é uma pergunta, isso ou uma afirmação? Não, eu estava a tentar que comentasse um bocadinho o que é que acontece, não é? Nesse sentido, no peso e na importância que o realizador pode sentir, porque tem esse papel inerente a ele, e no sentido de como é que o povo brasileiro reage e como é que se reage a nível também internacional, qual é que acha que é as expectativas e o que é que acaba por acontecer, por se transmitir através do cinema o povo brasileiro e a tal janela que falou. Era um bocadinho para tentar perceber nesse sentido como é que as coisas têm acontecido, visto que é agora que se está a assumir esse papel, como disse. Bom, tem na tendência atual do cinema brasileiro, né, essa tendência que alguns teóricos chamam de indicial, né, ou seja, de que as imagens tragam em si um indício de uma realidade concreta, né, não sejam apenas imagens cinematográficas, imagens construídas cinematograficamente para narrar uma história, mas que ela em si tenha isso. Então, nós temos hoje uma grande safra de filmes baseados em fatos reais, né? Como você já deve, não sei se viu Cidade de Deus, o ano 174 e vários outros, que são fatos ligados a dramas, né? Tropa de Elite. Bom, então tem assim, uma grande produção hoje voltada aos problemas de esses aspectos, né, problema de segurança, tráfico de drogas e também cinema ligado aos processos internos de migração do Brasil, né, norte-sul, e o equilíbrio, o reequilíbrio desses processos, como as pessoas estão passando a reconstruir essa relação que era mais ou menos como, não sei aqui como se dá em Portugal, mas como se dá na Itália, o norte, Milão, com a Sicília, etc. E lá no Brasil nós tínhamos o norte, o nordeste, principalmente em relação ao sul, e hoje essa política, inclusive, de financiamento, de renúncia fiscal, na verdade, né, financiamento para a produção cinematográfica do governo, ela cria, né, obrigatoriamente polos de produção e de realização cinematográfica em diversas áreas do Brasil. Então tem no Nordeste um polo forte, em Fortaleza, Recife. Então estão brotando muitos filmes, né, que trazem obrigatoriamente uma dimensão, obrigatoriamente porque as pessoas são de lá, as histórias narradas são de lá, e uma dimensão desse mundo que até então era um mundo visto pelo cinema como um mundo um pouco simbólico, né, da condição arquetípica da população brasileira pobre. Hoje tem muitos filmes em que os heróis são essas pessoas, e são pessoas que lutam cotidianamente para resolver e se desenvolver e conseguir uma expressão humana, individual mesmo, até dentro do meio que vive. Então, isso está sendo um fenômeno mesmo de público, né? O Brasil tem também, em decorrência desse alto índice de marginalidade da população, que está se resolvendo lentamente, mas ainda é forte, uma população carcerária muito grande. O Carandiru, que foi um filme feito em cima de uma penitenciária, foi um filme também de alta audiência de público no cinema.
E foi interessante porque é o público da periferia que começou no cinema. A cidade de Campinas, né, que há 20, 30 anos atrás tinha mais ou menos 7 cinemas, hoje tem 48 salas. Então, houve assim, uma multiplicação do cinema, em relação, embora a televisão brasileira seja bastante forte, né, no período noturno, nas novelas, etc. O cinema ganhou um espaço muito grande e esse espaço foi exatamente em decorrência dessa temática. Ok? Está respondido? Não? Mais ou menos? Sim, sim. É que eu talvez não tenha entendido muito a sua pergunta ou a sua questão. Não, era só para ouvir um comentário nessa. No geral é isso daí, né? Quer dizer, se pegar hoje os títulos, né, que estão saindo do cinema brasileiro, 80% são nessa linha. Ok? Sim. Quando falou em tempo real e tempo de ação, houve uma coisa que eu não percebi muito bem. Nesse contexto está a falar nos heróis que só agem e não pensam. Eu não percebo, isso entra dentro do tempo real, do tempo de ação, e importa-se de explicar um bocadinho melhor essa ideia de que os heróis dos heróis que só agem e não pensam. Ah, tá. Vamos lá. Tem alguns minutos aí? Sim, sim. Porque agora vai ficar um pouquinho extenso. Não tantos assim, se calhar. Não, uns 5 minutos. O herói calado, o herói mudo, o mutismo do herói, né? Esse herói que vocês conhecem bastante, talvez, o Bruce Willis, todos esses heróis bem, os filmes do Tarantino. Os filmes do Tarantino, o herói fala no Pulp Fiction de sanduíches, de hambúrguer, não é isso? Não tem, a reflexão sobre a vida é muito, não existe. Da onde eu venho, para onde eu vou. Essas perguntas que são fundamentais nos seres humanos, não tem. Então os heróis já vêm prontos. Eles se calam, mas eles agem com perfeição. Principalmente em cenas de violência. Eles são imbatíveis. Mas eles não transmitem reflexão nos filmes de ação. Tem uma das leis, eu vou só explicar rapidamente essa questão, como ela se dá no fazer cinematográfico. Essa premissa de que um bom roteiro, todos os roteiros, vocês sabem, caminham de cena a cena, né? Então, que toda cena que é auxiliar da linha mestra do conflito, ela tem uma lei que é a lei chegue tarde, saia antes, ou seja, não perca tempo com cenas paralelas. Então, você pega assim, vamos pegar um exemplo qualquer. O filho foi preso na rua com drogas, mas o personagem principal é o filho, lá não é a família do filho, é o filho com a namorada, com outro bandido que quer tomar o lugar dele e tal. Então, mas tem uma cena, por necessidade do roteiro, que a mãe tem que saber. Então, se o policial ou qualquer um vai à casa e chega e fala, olha, seu filho foi preso, ele poderia, essa cena como diretora, como é que você resolveria, entendeu? Então, você poderia, por exemplo, começar com a mãe na cena, dentro de casa, fazendo alguma coisa. Por exemplo, preparando uma refeição para o filho que vai chegar. Por exemplo, ou qualquer outra coisa, passando uma roupa, ou sei lá o que, dependendo da classe social. Você poderia, em resumo, dar alguns elementos para o espectador de como é a vida dessa mãe em relação ao filho. Então você teria mais tempo real, você se estenderia na cena até a chegada ou do investigador de polícia, do policial que iria bater lá, pois não, senhora e tal, seu filho acaba de ser preso, está preso, a senhora precisa, mesmo uma coisa desse tipo. Ou mesmo um telefonema, qualquer coisa assim. Agora, então, se você perde o tempo, você constrói o personagem materno e você dá uma dimensão humana a essa relação com o filho. Se
Se você só vai para a ação principal, isso tem que ser apenas uma cena de auxílio a fazer caminhação, porque essa mãe no futuro vai ter um papel que vai empurrar a ação para frente. Então você, nesse enquadramento do cinema comercial, você faz a ação, eu cheguei tarde, saia antes. Então você começa a cena, o cara saindo da casa. Bom, então a senhora tem que ir até lá na delegacia, e a mãe fica lá chorando e acabou, e corta e já vai embora.